Eu sou o Álvaro Brito, sou jornalista, sou professor de comunicação e fundador, né, do Pavio Curto. Oi, Aniele, muito prazer em falar com você, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite para a entrevista. Eu sou a Mani, sou artista visual. Descendente Guarani, esqueceu de falar. Eu sou Clóvis Lima, sou cartunista e sou, junto com o Álvaro e com o Cristóvão, um dos fundadores do Pavio Curto. Fundamos o Pavio Curto há 20 anos atrás, mas depois o Álvaro vai contar essa história. Seja bem-vindo, eu sou Cristóvão Vilela, sou chargista como Clóvis, como a Mani, é um prazer falar com você. Eu sou Edu. Como é que você chama mesmo? Naquele negócio que você fala? Como é que é? Intelectual orgânico da periferia. Isso. Intelectual orgânico da periferia. Eu e a Aniele, a gente já se conhece há muito tempo, desde quando eu casei com a Marielle. O Pavio Curto, como o Clóvis falou, ele nasce em 2001, e ele nasce impresso, né, como jornal alternativo impresso. E agora, no início de 2021, em plena pandemia, a gente resolve se juntar outra vez, e agora num formato digital, né, a gente está num blog, e estamos também presentes nos canais, né, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E, além disso, que eu acho que é até mais importante, a gente resolveu ampliar nossas pautas, ampliar os nossos patronos e patronessas. Inclusive, a Marielle é uma das nossas patronessas, só que a gente não chama assim, a gente chama de fagulhas, que nos inspiram, né? E a gente tem esse coletivo, e esse coletivo que dá justamente essa diversidade, essa pluralidade atual ao Pavio. Bom, eu sou a Aniele, eu sou professora hoje, estou num lugar de tentando ser jornalista, né? Porque sou formada em jornalismo, mas é isso, o tempo escasso, sou mãe de 2 meninas. Estou diretora do Instituto Marielle Franco nesse momento inicial do Instituto, mas pretendo em algum momento retornar para os meus sonhos e aí deixar para as gerações como Luiara e minhas filhas para tocarem aí. Jogo vôlei nas horas vagas, que tem sido bem poucas ultimamente, mas eu morei 12 anos nos Estados Unidos jogando e estudando, então eu saio daqui muito nova, eu saio daqui para completar 17 anos, fiz inglês e jornalismo lá fora e aí volto para cá na UERJ, faço inglês e literaturas, e agora eu estou cursando meu mestrado em relações étnico-raciais, mestrado esse que eu comecei em 2019, muito como fruto de tudo que eu estava sentindo após assassinarem a minha irmã, e eu defendo esse ano ainda até final de novembro, então estou na reta final. Queria aproveitar que você já falou do Instituto, a motivação da criação do Instituto, os projetos que tem no Instituto. Eu li recentemente uma história em quadrinho contando a história da Marielle, bem bonita, e eu queria aproveitar e perguntar, já tem uma data para lançar a 2ª edição? A continuação. Pelo amor de Deus, né, Clóvis? Pelo amor de Deus. Eu mal tô respirando, tu já quer a 2ª edição. Tu pega leve. Não, mas vamos lá. Essa pergunta é ótima, porque engloba tudo. A história em quadrinhos foi pensada por mim em 2018, ainda no final do ano. E ela vem junto com a ideia do Instituto. Só que, assim, para iniciar tudo, eu queria ter feito apenas um pré-vestibular, porque eu sou da área da educação, né? Então, eu pensei assim, vou criar um pré-vestibular com o nome da Marielle e tal. E, assim, eu estava bem despretensiosa mesmo, bem humilde pensando nisso. Eu não queria deixar o nome dela morrer de vários sentidos, e até então não tinha caído a minha ficha do tamanho do gigantismo que a Mari tinha se tornado para muita gente. Então, eu comecei a conversar com muitas outras mulheres que já trabalhavam no terceiro setor, sociedade civil, porque isso para mim era um mundo totalmente diferente, eu não conhecia nada disso. Afinal, eu estava em 5 escolas dando aula de inglês, português e literatura. Então, assim, para mim, isso nem existia, nem sabia que era possível. E aí foi quando eu conversei com a Lúcia Xavier e com a Jurema Werneck, e muito próximo dessa conversa com elas, eu conheci a Bianca Santana, que vem a estar na minha banca de mestrado, inclusive, que hoje é uma grande irmã. E elas falaram, cara, você tá... Quando eu conto essa história, eu me arrepio um pouco. Elas falaram, você tá pensando muito pro seu lado de educação, mas eu entendo, respeito, mas a Mari é muito maior do que isso. Vamos fazer uma lista aqui do que vocês têm feito enquanto família. E aí, quando eu comecei a botar no papel tudo que eu estava fazendo, eu fiz uma lista, assim, tipo, gigante, uma folha inteira com elas, nessa mesma conversa, e eu estava assumindo muito um lugar, primeiro que, abre parênteses, né, estou fazendo um zigue-zague para vocês entenderem a motivação real. Eu estava com muita raiva, eu ainda hoje sinto muita raiva, e essa raiva, assim, tipo, ela vira... sei lá, vou dizer combustível, mas ao mesmo tempo é difícil lidar com esse combustível, porque ela traz todo o silenciamento que a gente passou no início, ela traz um atravessamento histórico
de racismo, de tudo que a minha irmã acreditava, do que a gente passou na maré e tal. Mas ela também traz esse sentimento. Então, para eu trazer tudo no lugar, foi bem complicado. E aí o Instituto nasce daí, nasce dessa motivação de raiva, silenciamento, mas também nasce da motivação, eu não posso ser silenciada como muita gente está fazendo, e eu preciso tocar isso para minha irmã. A Luiara, naquele momento, não tinha ainda maturidade para estar naquele lugar, estava muito abalada. É óbvio, quem perde a mãe com 5 tiros na cabeça fica bem, ninguém. A minha mãe e meu pai já estavam numa situação tipo de mais idade e tal, evitando algumas brigas, enquanto eu estava dando o braço para entrar na briga, sabe? Eu queria estar naquela briga. E a Mônica, por sua vez, escolheu o seu lado, o Edu também estava lá muito quieto na dele, por conta das questões de saúde. Todas as questões e tudo isso era muito aceitável. E eu me vi muito sozinha em um determinado momento. Eu falei, cara, eu não posso deixar isso para lá, porque se eu não falar, outras pessoas vão vir e vão falar pela minha irmã e pela família, e eu não quero que aconteça isso. Então, eu passei 2018 pesquisando e conversando, estudando muito, assim, tipo, eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida como eu fiz em 2018 e 2019, e foi quando eu sentei com o Rafael, que trabalhava na mandata da Mário, Rafael Rezende, e conheci a Marcele, que também fez alguns trabalhos com ela, num festival que eu quis fazer em 2019 de funk, porque ela era muito do funk, e eu bati em vários partidos e ninguém me ajudou naquele momento, e eu cheguei na Crioula com a Lúcia e falei, cara, eu preciso fazer um festival para minha irmã e tal, e a gente colocou, tipo, 5.000 pessoas ali na frente da Câmara, na Cinelândia, e a Marcele foi a pessoa que me ajudou com aquilo. Então, encurtando a história, que é muito, muito longa, Clóvis, desculpa falar muito assim, mas aí surge o Instituto, e dentro do Instituto, eu também, por conta do estudo e conversando com essas mulheres, eu criei algumas coisas. Então, por exemplo, a gente tem 4 pilares que hoje movem tudo que eu faço no Instituto, que era o que eu estava fazendo já enquanto família, e meus pais e Luiara também, que é defender a memória, multiplicar o legado, regar as sementes, e eu esqueci o 4, que eu estou nervosa, multiplicar, defender, regar, esqueci, gente, fala isso todo dia, mas enfim. E aí, nisso, a gente passa todos esses pilares, lutar por justiça. Claro que eu não podia esquecer desse. E aí, a gente criou uma área de incidência, uma área de comunicação e uma área de projetos e sustentabilidade, e a gente tem tocado assim. Então, em 2020, a gente colocou o Instituto na rua, na Casa Marielle, que a gente fez uma exposição de fotos inéditas, tinha foto dela do casamento com o Edu, que ninguém até então tinha visto, tinha foto dela dançando funk com a Luiara na barriga, tinha umas fotos assim. Só que aí veio a pandemia, a gente mudou um pouco a chave da parada e a gente começou a fazer os projetos todos voltados no online e por aí vai. Só que não era só fazer projeto para combater, né, violência política ou ajudar a galera que estava sendo afetada. Eu queria manter a parte da educação. E aí é quando vem essa história em quadrinhos que você falou, que saiu em julho desse ano. Um outro projeto também foi esse livro que eu organizei agora com a Ana. E aí também tem vários outros projetos que estão caminhando, mas quase todos estão perpassando ali por violência política. A gente tem combatido muito e incidido muito porque a gente nasce dessa violência política. Aniele, eu queria te perguntar sobre a Marielle. A história dela, quem não era do Rio, talvez não conhecesse tanto ela. Então, eu gostaria que você falasse da história dela e, para você, qual que é o maior legado que ela deixou? Bom, eu acho que a história da Marielle é a história de muitas das mulheres da minha família e muitas das meninas de favela do Rio de Janeiro. A Mari, ela ganha a responsabilidade muito nova, tanto que ela era a menina que ia para as minhas reuniões de escola, enquanto meus pais trabalhavam, assim. Então, ela começa a trabalhar com a minha mãe ainda com 11 anos de idade, na escola que a gente tinha bolsa. Ela cresce com aquilo, era uma menina muito sonhadora, assim, muito desengonçada para algumas coisas, muito alegre, mas ao mesmo tempo também muito protetora. Então, quando ela engravida da Luiara, que ela casa com o Caco, ela se transforma, porque ela ganha responsabilidades que ela não imaginava que teria, além das que ela já tinha. Então, eram 3 empregos, era um trabalho de manhã, um trabalho à noite para a PUC, que para mim aquilo era um outro trabalho, porque eram 4 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. Só que eu saio daqui muito nova para jogar vôlei, como eu falei, e aí eu perco uma parte dessa história ativamente, eu vinha só nas férias. Então, por exemplo, os anos iniciais da Luiara, eu não estava presente, né? Eu vinha no meio do ano e no final do ano. Mas quando eu estava aqui, eu lembro que, para desafogar a minha mãe, a Marielle, era eu que levava a Luiara para a creche, era eu que buscava da creche, que era uma creche na Maré. Sempre cuidando de mim. Então, isso também, acho que quando a Luiara nasceu, desafogava um pouco dela, porque ela já sabia como era aquilo.
como eu era sempre do esporte, ela que me levava, me buscava, levava minha marmita no colégio, tinha esse cuidado todo. A gente era muito próximo, mesmo quando a gente brigava, a gente... Era isso, assim, tipo, briga de irmã, mas logo depois, tá bom, tipo, foda-se, vamos, aí falava, conversava, já saía, já comia. Eu costumo dizer que a Mari deixa um legado muito maior do que qualquer pessoa, para mim, pode definir, e eu falo isso com muito respeito. Eu acho que tem vários legados que ela deixa. O primeiro é que tá para nascer alguém que faça política como a Marielle. E eu não falo isso puxando a sardinha, mas ao mesmo tempo puxando o saco, porque não existe. Podem entrar 70 mil mulheres usando o nome dela, ou tocando o nome dela, carregando as pautas dela. Não vai ter outra Marielle. Ou se tiver alguém próximo a Marielle, eu ainda não vi candidata. Então, para mim, isso do legado mexe um pouco, porque o legado da Mari, ele vai desde impulsionar as mulheres a se candidatarem, eu acho digno, eu acho que é justo, porque ela traz isso nela, ela era uma política, foi eleita, 46 mil votos, então tá certo mesmo, ela desperta isso nas mulheres negras, principalmente, mas também vai para a tia do cachorro-quente, que vende aqui embaixo da minha casa, que toda vez fala comigo, vai para a tia que ninguém conhece, que está por trás ali, trabalhando com um monte de família que acorda cedo, para a tia que trabalha na padaria, para a tia que limpa o restaurante. Então, para mim, o legado dela, ele é muito maior do que as pessoas vendem. Ela não é só a vereadora de esquerda assassinada. Para mim, as pessoas podem defini-la como muita coisa, porque ela é muito plural. Eu entendo a pauta LGBT, então tem gente que define ela só como lésbica, tem gente que define ela só como bissexual, tem gente que entra nesse mérito, mas, assim, para mim, ela é tudo isso, entende? Não tem como ela ser apenas a Marielle que foi assassinada. E esse legado, o legado dela é político. Não, o legado dela não é político. O legado dela está na educação, o legado dela está quando a gente olha e cria uma história em quadrinhos como essa para incentivar crianças e adolescentes a lerem e a se interessarem por algo que elas nunca tiveram interesse. Então, o legado dela também passa por uma criação, sei lá, um outro sonho meu é a Escolas Marielles, que Angela Davis ia abrir em 2020, não fez por causa da pandemia, que é trazer intelectuais negras para conversar com a galera da favela, que muitas vezes vai olhar e falar assim, eu não quero, mas não imagina o quanto a história dessas intelectuais passam e perpassam e se encaixam com a vida delas. Então, eu acho que eu definiria a Marielle como raça, como mãe. Eu acho muito ruim quando apagam essa parte da história dela. Tem gente que não sabia nem que a Luiara existia, então isso me incomoda muito. Então, faço questão de falar da minha sobrinha, faço questão de trazer a Luiara quando pode. Ela é muito tímida ainda, muito fechada, mas quando eu posso, eu trago ela comigo, respeitando sempre o tempo dela, porque tem passos dessa história que não podem ser apagados. Todos eles têm que ser contados. Todos, sem exceção. Então, para mim, o legado dela é esse. O legado dela é ela trazer o valor na política, trazer a história, sim, mas não é, por exemplo, dizerem, a gente criou... Não, a Marielle teve uma criação da mãe dela, do pai dela, da família dela, que é matriarcal, e ela se transforma naquela mulher ali durante os passares dos anos. Então, não foi um homem branco que criou a Marielle, e nem foi um partido que criou a Marielle. A Marielle contribuiu para o partido ser criado. A Marielle, ela contribui com a história da luta das mulheres negras, com esse legado todo, porque ela era exatamente muito superior àquilo, tanto que muita gente queria que ela não se candidatasse, que ela não fosse, que ela parasse por ali, eu não acreditava que ela fosse entrar. Então, para mim, o legado dela, ele é grandioso, assim, e vai de todas as cidades e lugares que a gente tem visto aí no mundo inteiro, mas tudo isso vem ali da grandiosidade do interior de quem era a Marielle, que é criada pela minha mãe, que vem das mulheres da família, por ser uma família muito matriarcal. Então, eu acho que para definir, Manny, para encerrar, eu acho que esse era o maior legado dela, assim, que a força que ela trazia das próprias ancestrais, das próprias mulheres da família, mas sem perder nenhuma característica da criação dela. Tudo bem que ela pode ter errado, ela pode ter feito várias coisas, ou pode ter falas, né, como as pessoas costumam usar em fake news ali, comprometedoras, mas ela nunca perdeu a essência dela. Então, eu agora, enquanto família, irmã e defensora também desse legado legitimamente, não deixo e faço questão de brigar por essa pluralidade do legado. Então, apagar isso para mim, ou tirar uma parte da história, enquanto eu estiver viva e com sangue nas veias, eu não vou deixar.